Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o processo de produção do artigo científico. Então, se você deseja produzir um artigo científico e assim dar visibilidade à sua pesquisa, acompanhe este vídeo até o final, que você vai aprender todos os passos necessários para produzir um bom artigo científico. A primeira coisa que você precisa saber é que um artigo científico, segundo a norma 6022 da ABNT, nada mais é que um texto com autoria declarada e que tem por finalidade discutir ideias, métodos, processos e resultados que foram obtidos nas mais diversas áreas do conhecimento. Sendo assim, o objetivo de um artigo é dar publicidade aos resultados que foram obtidos em pesquisas originais, estejam elas concluídas ou ainda em fase de conclusão. Além, é claro, de publicar esses resultados em jornais, revistas ou em periódicos especializados que tratam a respeito do assunto que você pesquisou. A publicação do seu artigo é muito importante, tanto para a propagação do conhecimento, quanto, é claro, para a qualificação do seu currículo Lattes. Por isso, sempre que possível, procure publicar o seu artigo. Um outro ponto muito importante e que você precisa levar em consideração diz respeito ao texto do artigo, o qual necessariamente precisa obedecer às normas técnicas previstas para o processo de elaboração de trabalhos científicos. Isso significa que você não pode simplesmente escrever o texto da maneira que você achar mais conveniente. Muito pelo contrário, você precisa seguir o método científico cuja marca maior é o rigor. Além disso, esse texto precisa estar estruturado em 3 partes que são fundamentais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você deve apresentar o assunto, os objetivos, a justificativa e a estrutura lógica do artigo. Este é o momento em que você vai situar o leitor a respeito daquilo que será explorado na pesquisa. Já no desenvolvimento, você apresenta e discute as ideias e as teorias que são centrais na sua pesquisa. Esse é o espaço da construção teórica do texto, no qual a análise crítica e bem fundamentada se faz indispensável. Por fim, na terceira e última parte, na conclusão, você retoma as conclusões parciais que eventualmente foram obtidas ao longo do desenvolvimento e apresenta o resultado final para o leitor. É necessário que esse resultado final seja apresentado de forma clara e objetiva, de tal modo que o leitor possa saber qual foi a conclusão que a sua pesquisa obteve e de que modo você conseguiu responder aquele problema de pesquisa que foi proposto inicialmente. Bom, dito isso, vamos então conhecer de forma mais detalhada as partes que compõem o artigo científico. A primeira parte do artigo é o título. O título precisa traduzir de maneira sintética o tema central do artigo. Por isso é muito importante que você formule um título bem objetivo e evite nesse momento termos muito genéricos ou termos muito extensos. A clareza é fundamental neste ponto. Cuidado para que o título não permita múltiplas interpretações a respeito do seu tema. Depois do título, nós temos a autoria e as credenciais do autor. Logo abaixo do título, alinhado à direita da página, vem o nome do ou dos autores do artigo. Lembrando sempre que um artigo pode sim ter mais que um autor. Inclua então o nome do ou dos autores do lado direito da página e coloque em nota de rodapé uma breve credencial apresentando o autor, dizendo quem é ele, quais são os vínculos institucionais e as atividades profissionais desenvolvidas pelos autores. Aqui também você deve primar sempre pela objetividade, evitando aquelas informações que são desnecessárias. Feito isso, inicia-se o resumo, uma das partes mais delicadas do artigo. Você precisa dedicar muita atenção no momento de produzir o seu resumo, porque a maioria dos pesquisadores ganham ou perdem os seus leitores no resumo. É no resumo que o leitor decide se vai continuar ou não a leitura do seu artigo. Por isso ele merece muita atenção.
Muita gente não sabe quais informações selecionar para o resumo. Então, uma dica importante é incluir no resumo 5 informações básicas: o problema de pesquisa, os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia e os resultados. Ou seja, no resumo você deve entregar todas as informações ao leitor, tudo, inclusive o resultado. Aqui você não esconde nada, mas é claro, tudo isso deve ser apresentado da maneira mais sucinta possível, utilizando no máximo 250 palavras. Evite sempre ultrapassar esse limite. E não se esqueça de adotar sempre a terceira pessoa na produção do texto. A primeira pessoa, seja do singular ou do plural, além de inadequada, pode comprometer a credibilidade da pesquisa. Logo em seguida ao resumo, vem as palavras-chave, que servem para indexar o artigo em bancos de dados. Selecione 3, 4, no máximo 6 palavras ou expressões compostas que são fundamentais na sua pesquisa e coloque-as como palavras-chave. Aqui também é preciso evitar termos genéricos como direito, sociedade, pessoa, crime. Seja o mais específico possível. Bom, então todos esses itens, o título, a autoria, o resumo e as palavras-chave, são os elementos pré-textuais do artigo. A partir de agora, nós vamos iniciar os elementos textuais, que é a parte mais longa e teórica da pesquisa. O primeiro elemento da parte textual é a introdução. A introdução ela deve apresentar com clareza o objeto do estudo realizado. É muito importante que o leitor encontre na sua introdução uma contextualização do problema de pesquisa, os objetivos que você estruturou para responder ao problema e também uma breve justificativa, explicando ao leitor por que você optou por tal enfoque e não por um outro enfoque possível. Então anota aí, na introdução não pode faltar o problema de pesquisa, os objetivos e uma justificativa a respeito da pesquisa. Uma pergunta que sempre aparece é: existe um tamanho ideal para a introdução? E a resposta é sim, existe sim. A introdução ela deve ter, em média, entre 10% e 15% do número total de páginas do desenvolvimento. Atenção, hein? Entre 10% e 15% do tamanho total do desenvolvimento você reserva para a introdução. E uma última coisa a respeito ainda da introdução. Evite o uso de citações longas. Utilize no máximo citações indiretas, as paráfrases, ou citações curtas, que são aquelas com até 3 linhas. Isso é muito importante. Depois da introdução, você inicia o desenvolvimento teórico da pesquisa. É a parte mais longa. É o momento em que você vai procurar responder o seu problema de pesquisa de forma clara, objetiva e organizada. Estruture um texto com coerência lógica. O mais adequado é dividir o texto em tópicos e subtópicos, citando sempre fontes bibliográficas qualificadas e que sejam relevantes para o seu tema. Cada tópico é como se fosse um capítulo, então procure manter uma certa harmonia e proporcionalidade entre a extensão desses tópicos. Não se deve produzir um tópico com 10 páginas e um outro com 5. Fica muito desproporcional. Quanto ao número de tópicos, em geral nós sugerimos uma média de 3 ou 4 tópicos por artigo. Mais que isso, você corre o risco de tornar o seu texto muito fracionado e frágil. Não esqueça de fazer as referências sempre que utilizar ideias alheias, evitando assim que as suas informações sejam consideradas plágios. Sempre tenha cuidado com isso. Depois do desenvolvimento vem a conclusão. Essa seção deve ser bem detalhada, apresentando inicialmente um breve resumo dos fatos encontrados e uma análise, seja quantitativa ou qualitativa, a respeito do fenômeno pesquisado. Quanto ao tamanho da conclusão, procure manter o mesmo padrão que foi indicado lá para a introdução, entre 10% e 15% do tamanho total do desenvolvimento. A última parte do artigo são os elementos pós-textuais, que são as referências.
faça uma lista contendo todas as referências que foram devidamente citadas no artigo, citadas direta ou indiretamente. As referências devem vir em uma lista única, organizadas em ordem alfabética e digitadas com espaçamento simples, separadas entre si com espaço de 1,5. No final, o seu artigo ele deve ter entre 20 e 30 páginas, não mais que isso. Bom, eu acho que, basicamente, essas são as informações fundamentais para produzir um bom artigo científico. Eu tenho certeza que se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir estruturar bem o seu artigo. Se por acaso você ficou com alguma dúvida a respeito de um dos itens que nós mencionamos aqui, pode postar a sua pergunta aqui nos comentários, que eu prometo responder todas elas. Um grande abraço para você e uma excelente pesquisa!